Damos início a mais um programa Anatomia no Poder, que vai todas as semanas aos lares dos brasileiros de todos os estados para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, por dentro. Isto é, através daqueles que detêm o poder, daqueles que exercem o poder, para que os senhores conheçam, telespectadores, como essas pessoas reagem, como conduzem, qual é o seu perfil, qual é a linha de seu pensamento. E hoje eu tenho o grande prazer e um privilégio de ter uma das principais figuras do Judiciário de São Paulo, a desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisogni, que também foi advogada, já esteve na mesma linha que eu sempre exerci a vida inteira de advocacia, e agora no tribunal, na secção de direito privado, tem mostrado a sua competência, o seu valor e principalmente o que é importante no magistrado, o bom senso e o sentido de justiça. A desembargadora Lígia Cristina, ela tem um histórico muito interessante e que nós vamos conhecer aqui. Ela vai falar um pouco da sua vida como advogada, mora em Campinas, numa terra que eu gosto muito. Aliás, sou cidadão como ela também, cidadão por adoção, não por nascimento, mas por adoção da Câmara Municipal, e casada há 38 anos. 38 anos. 38 anos com um médico e professor da universidade, de tal maneira que vamos ter um perfil diferente no programa de hoje. Falaremos sobre justiça e falaremos sobre família, através dessa conversa com minha caríssima desembargadora Lígia Cristina. Desembargadora, eu gostaria que a senhora começasse a dizer como é que decidiu, depois de ter uma carreira brilhante na advocacia, pelo Quinto Constitucional, concorrer para o Tribunal de Justiça, porque é uma mudança muito grande. O advogado é um lutador e a senhora sempre foi, isto é, com uma verve muito grande, sabendo falar, sabendo lutar, para uma posição mais moderada e ter que administrar conselho. Como é que mudou assim, o perfil da sua vida? Muito bem. Bom, primeiro eu cumprimento aos telespectadores, a nossa rede Vida, é vida, não é? Vida, nós estamos falando de vida. Vida e família, que é o núcleo, né? Onde tudo se começa. Pois bem, professor, advoguei sim, 28 anos, amei advogar, fui uma militância no contencioso e até como professora de Direito Processual Civil, eu digo o seguinte, eu sempre fui muito beligerante, né? Porque o Direito Processual Civil dá ferramentas, armas para as pessoas. E hoje até, não só hoje, mas desde lá, eu sempre fui muito amante da conciliação, da mediação, porque talvez também tive muitos princípios e valores dentro da minha casa com relação a esse equilíbrio, razão pela qual eu ainda tenho lá minha mãe de 92 anos, duas irmãs e estamos sempre unidas, somos muito unidos com os maridos, cunhados, todo mundo é uma irmandade só, e nossos filhos e netos. Mas o senhor me fez uma pergunta que, no meu discurso, quando eu ingressei na magistratura, e só ingressei na magistratura porque fizeram realmente a minha cabeça. Então, é possível, viu? Doutrinar uma pessoa é possível, sim. E eu fui muito bem doutrinada. Eu vou falar um nome, hoje está aposentado, mas Caio Eduardo Canguçu de Almeida, de Campinas, desde que eu cheguei a Campinas. Hoje ele tem 2 filhos no judiciário, concursados de carreira, tanto o Rodrigo é advogado, o Alexandre e o André. Ele tem filhos também ligados à área jurídica, mas o Dr. Caio, como eu conheci, Dr. Caio Canguçu, muito amigo de pessoas com quem eu trabalhava no escritório, o Arthur Pinto de Lemos Neto, da área tributária, eu na área civil.
O Caio sempre, agora eu falo Caio com maior carinho, maior respeito, mas o Caio sempre falava, eu acho que você deve ir para o tribunal, você deve ir para o tribunal, você, talvez até pelo meu perfil, como o senhor bem disse, mais extrovertido também, e fugindo às vezes um pouco daquele mais concentrado, reservado. Mas o que não significa que a gente tenha que manter o nosso protocolo. E quando ele me convenceu, eu estava com 50 anos. Eu tinha 50 anos, eu falo isso com muita alegria. Com 50 anos para 51 é aquele momento de mudança. Eu me senti com a necessidade, talvez por ser ariana, eu me senti com aquela vontade de mudar. E o Caio me incentivou, eu tinha que passar pela OAB, mas eu já tinha sido diretora da OAB em Campinas, fui a primeira mulher diretora de OAB em Campinas, lá nos idos da década de 80. Participava, era responsável pela Escola Superior da Advocacia na região de Campinas. Então, talvez um conhecimento, relacionamento, eu, graças a Deus, sempre fiz boas e grandes amizades, como essa que aqui me traz, porque é só amizade que me traz até aqui, porque não poderia ser outro grande motivo. E ao entrar na magistratura, eu fiz no meu discurso, embora nós éramos 3, fomos os 3 primeiros que entramos direto no Tribunal de Justiça, porque eu peguei exatamente o momento da reforma do Judiciário. Eu entrei em 2005, mas me inscrevi em 2004. Então eu me inscrevi para o Tribunal de Alçada Civil, mas eu fui já direto para o Tribunal de Justiça. Então era o Luiz Edmundo Marreio Wint, Lígia Cristina Araújo Bisonho e Eutálio Porto. A 9ª mulher no tribunal, fui a noninha, era a 9ª mulher no tribunal. No meu discurso eu disse algo que, quero crer, me guiou até aqui. Eu vou continuar lidando, trabalhando e vivendo o direito. Será apenas uma forma diferente. Porque eu escolhi essa área de ciências jurídicas sociais, não vim de família de juristas, meu pai não foi advogado, nem minha mãe, ninguém tão próximo a mim, mas eu posso lhe dizer, os meus professores me fizeram se apaixonar pelo direito. Eu gostaria de ter mais tempo e mais dedicação. Não me arrependo. Se eu voltasse, se existisse uma oportunidade, vamos voltar, qual a profissão? Direito. Direito. Embora goste muito também da área artística, do teatro, mas não o meu foco foi realmente o direito e hoje continua sendo. A única coisa é essa diferença de posição, porque hoje eu tenho que me autoconvencer. Aliás, é interessante. Eu participei de 3 bancas examinadoras para magistrado. E nas entrevistas eu sempre fazia a pergunta para aqueles que vinham da advocacia, como é que o senhor pretende, ou a senhora pretende, nas entrevistas que se faz para aqueles que vão para o exame oral, 2 da magistratura federal e 1 da magistratura estadual, e saber se estava preparado para uma mudança de perfil, que não é fácil, porque muitos não perdem, ou se vem do Ministério Público, ou se vem da polícia, inclusive, aquele ar mais persecutório. Então, acho que isso é importante. Agora, desembargadora, o que me impressiona é que a sua postura, eu tenho visto alguns dos seus votos, a maneira, é de nítida professora quando examina qualquer matéria de direito. Faz questão não de fazer um exame superficial, normalmente a análise daquelas questões mais complexas é realmente de professora universitária. E isto é porque a senhora leciona e também deve gostar de lecionar. Me lembro do Miguel, o professor Miguel Reale, foi meu professor, e ele na Academia Paulista de Letras, enfim, me prestigiava sempre na presidência, nunca faltou uma sessão, apesar de ter 90
e poucos anos na ocasião, mas se ligava para ele, ele atendia aqui, quem fala é o professor Miguel Reale. Tanto ele gostava, e a senhora tem esse perfil, gosta também do magistério. Gosto do magistério, queria até me dedicar mais, gostaria até de me dedicar mais, inclusive. Sou muito crítica, eu vou ser sincera para o senhor, e é talvez por ter sido, a minha formação, falo com a singeleza e com humildade, por favor. Mas eu fui cercada por grandes professores. Então, isso também, e acabei sempre aprendendo a conviver com grandes professores. O meu relacionamento é com pessoas, às vezes eu me olho e falo, puxa, que maravilha. São pessoas que eu tenho uma admiração e isso me faz também me tornar muito crítica. Por quê? Porque eu sei que eles podem estar olhando, podem estar lendo, e ao ingressar na magistratura, não para fazer um voto, e o senhor sabe muito bem, porque como advogado, quanto é complicado, muitas vezes, ter uma decisão muito erudita, muito acadêmica, mas sem colocar o dedo na ferida, sem dar a solução efetiva, de modo que a pessoa saia com aquele provimento, podendo realmente tornar concreto. Porque, então, é uma preocupação que eu tenho. Mas eu faço isso exatamente com essa delicadeza, com essa preocupação, mas sempre estudando. Eu não deixo de estudar e quero continuar estudando sempre. Que bom. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar no programa analisando aí o papel do Poder Judiciário no segundo bloco. Sim.